Olá pessoal, então olha só, finalmente nós chegamos ao final do bloco, não é o final da série, porque eu ainda preciso explicar, contextualizar o sentido da criação, né, do mundo material. Nesse bloco, eu dividi em dois blocos, né? Esse bloco é das soluções védicas. E eu dividi em duas etapas, que é o que são os Vedas e como os Vedas chegaram até o ser humano. Bom, são aí mais ou menos uma média de quase 10 vídeos que eu procurei explorar da maneira mais didática possível essas explicações. Tem aqui o vídeo final, que é curiosidades sobre a Índia e o porquê a Índia, né? O porquê o conhecimento védico floresceu na Índia e não em outras partes do planeta. Apesar de que eu já fiz uma menção muito rápida aí num vídeo anterior, mas eu vou retomar o assunto e aprofundar para finalizar. Então esse é o último vídeo desse bloco, que é o bloco Como Chegaram os Vedas. Eu vou dar sequência no raciocínio anterior e finalizar com esse raciocínio. Eu estava explicando como é que o mecanismo da evolução, na medida em que ele se apresenta ou na medida em que ele é demonstrado por uma civilização, por uma população, que seja, esse grupo que evolui, ele manifesta uma qualidade de empatia e de coexistência pacífica com outros grupos, ok? Então a ideia é que, na medida em que o ser evolui, seja individual ou seja coletivamente, o que ocorre aí é uma maior capacidade de manifestação da empatia, que é o respeito ao outro, assim, a consideração de que o outro também merece as mesmas considerações humanitárias que eu dou a mim mesmo, no sentido, no melhor dos sentidos possíveis, ok? Isso é empatia. Bom, mas eu dei essa explicação para justificar qual seria a vantagem para o nativo local, o ser humano, desse fenômeno de aculturação védica, através da interferência cultural dos devas sobre o grupo humano, ok? Bom, eu fiz aqui algumas anotações para eu não esquecer quais eram os detalhes, né? O primeiro deles é que a interferência dos conhecimentos védicos para a humanidade permite que o ser humano se aproxime mais da natureza deva, ou como uma absorção, não é? É como uma aceitação de um nível de consciência que transforma o ser humano num ser, não um semideus ou num deva-like, mas coloca o ser humano na condição de ser um ser próximo à ideia de um ser divino, ok? Mais ou menos isso daí. Por quê? Dentro dos conhecimentos védicos, um dos principais conceitos que são ensinados para o praticante do conhecimento védico é justamente a ideia de inclusão, dentro do princípio de compaixão, de coexistência, a ideia de inclusão de ser humano. Por exemplo, uma curiosidade aqui, a Índia foi o primeiro país no mundo a adotar constitucionalmente que o golfinho é um ser humano. Eu não sei se você sabia disso, mas na Constituição da Índia, o golfinho é considerado um ser humano e ele recebe proteção de acordo com as leis humanas para o golfinho. Ou seja, ele não deve ser matado, ele deve ser respeitado, etc. Isso é uma coisa interessante, não é? Porque, veja bem, onde você tem aí países que fazem banhos de sangue sobre os golfinhos, como é o caso, se eu não me engano, da Dinamarca,
para demonstrar a sua, digamos assim, a transição do adolescente para o macho, aquela coisa tribal, cultural, e quem paga a conta dessa transição de maturidade? Os golfinhos, né? Que morrem assim, assassinados violentamente, barbaramente, sem nenhuma compaixão, simplesmente para ser um ritual humano, chamado ritual humano, na verdade um ritual bárbaro, né? Um humano primata no caso. Agora, ou até assim, mais violento. Como os conhecimentos védicos eles são de natureza pacífica e compassiva, os estudantes, ou seja, os aprendizes do conhecimento védico, eles assimilam dos devas o conceito de que todo ser é uma alma, por exemplo. Os Vedas, eles são de natureza predominantemente teísta, ou seja, o conhecimento que os Vedas trazem consigo leva em consideração a existência de Deus e a existência da alma, como sendo o ponto de partida para a manifestação do mundo material. Ou seja, a consciência e a alma é prioritária, anterior à existência do mundo material. E claro que com isso, a inclusão de outros seres dentro da lista do conceito de ser humano permite com que o próprio ser humano pratique a compaixão de uma maneira mais estendida. A ONU classifica, por exemplo, países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos não são aqueles em que há mais dinheiro no país. Não é assim, porque se fosse assim, o Brasil, por exemplo, seria considerado um país de primeiro mundo. Porque a quantidade de dinheiro que gira dentro do Brasil é muito maior que a quantidade de dinheiro que existe em muitos outros países em que são considerados de primeiro mundo. Okay? Um dos critérios mais importantes, de acordo com o critério da ONU, para se chegar à conclusão de que tal país é de primeiro mundo, é desenvolvido, é justamente a capacidade que o país tem de ter leis justas e que essas leis sejam aplicadas ao máximo de número de pessoas possíveis, ou seja, que o máximo número de pessoas possíveis tenham acesso à justiça social. E aí um país justo é considerado um país desenvolvido, segundo o critério da ONU. Não é um país que tem mais dinheiro. Então, o que acontece é que se esse critério da ONU estiver correto, então, na medida em que nós incluímos mais pessoas dentro do conceito de justiça social, tanto mais desenvolvido nós somos. E isso faz todo sentido. Por isso que os Vedas são muito desenvolvidos. Por quê? Dentro do conceito de convivência com a natureza, de convivência com os outros seres humanos que estão numa categoria de máquinas inferiores, normalmente, dentro do conceito védico, os mamíferos são tidos como seres humanos. De um modo geral, os animais que são os mamíferos, que são mais próximos dos seres humanos, também são considerados seres humanos. Por exemplo, a vaca, eu vou explicar já já como é que é o considerado ser humano, tá? A vaca, os animais domésticos, os touros, os animais, os búfalos, os animais que trabalham junto com o ser humano, e os macacos, eles são todos esses seres, esses animais que são mamíferos, eles são considerados próximos ou parentes dos seres humanos ou seres humanos. E o tratamento para os animais dentro do conceito védico é um tratamento de compaixão. Você pode se relacionar com eles no sentido de haver interação, em que os animais e os seres humanos trabalham juntos para algum objetivo, como é o caso dos búfalos, como é o caso dos touros, né? Como é o caso da vaca principalmente. Mas o tratamento que se dá para os animais, a relação que se tem é uma relação que envolve um respeito e uma compaixão muito profundos.
se alimenta muito os animais na Índia. É um hábito muito comum dar comida para os animais, alimentar os animais. Não é um hábito muito comum matar os animais, mas é um hábito muito comum alimentar os animais, principalmente aqueles que são mais próximos dos seres humanos. O caso, por exemplo, da vaca. A vaca, ela é considerada a extensão da mãe, não é? Às vezes se acusa os indianos, os hindus de serem primitivos porque adoram a vaca, não é? Veja bem, olha o conceito, como é que funciona o conceito. A vaca é uma extensão da mãe, porque produz leite, que é utilizado pelo ser humano. A mãe, normalmente, após o leite, não haver mais a produção de leite na própria mãe, o que acontece é que quem continua alimentando de leite o filho de uma mãe é a vaca. Então a vaca assume a função da mãe na extensão, ou seja, continua dando leite para o filho. O ser humano é o único mamífero que continua bebendo leite depois de barbado. E os derivados do leite, que vêm do leite, são produtos que fazem a vida do ser humano mais felizes. E quem produz isso é a vaca, é uma extensão da mãe. Então a vaca assume a posição da mãe de leite da humanidade, ok? Bom, dentro do conceito natural que nós temos, a mãe é um ser sagrado. Então se você tem uma mãe e você também tem uma mãe de leite, supomos que a sua mãe não conseguiu te alimentar. Aí uma outra mãe te alimentou. Então você tem uma mãe e uma mãe de leite. É muito comum isso daí. Hoje em dia não, porque tem os bancos de leite, mas antigamente sim, era diretamente. Então a pessoa tinha uma mãe e uma mãe de leite em alguns casos. E tanto a mãe quanto a mãe de leite eram considerados mães, né? A mãe de leite é uma extensão da mãe, é uma mãe. A vaca é uma mãe de leite para a humanidade, portanto é uma mãe, é um ser humano, no sentido de que ele tem uma relação com a humanidade muito próxima, é um parente muito próximo do ser humano. Nesse sentido é considerado como se fora um ser humano. E portanto, o hábito de matar a vaca, devorar a vaca, não é considerado civilizado dentro dos Vedas. Isso é considerado incivilizado. Na verdade, é considerado muito incivilizado, porque a vaca representa a mãe, e a mãe é um ser sagrado. Ele deve ser amado, ele deve ser querido e protegido, e não devorado. Uma das vantagens para a humanidade desse contato com o conhecimento védico é essa capacidade de ver os outros seres que convivem conosco e que nos favorecem com uma atitude proativa de gratidão e de respeito, e não uma atitude de exploração e de assassínio, que é o que vem acontecendo nos últimos milênios da relação que o ser humano tem com os animais. Chama-se especicismo. Vai estar disponível aqui também 2 vídeos explicando aí a questão do especicismo. Chama-se Terráqueos e a Carne é Fraca. Eu sugiro que você assista esses vídeos. Eles são muito fortes, mas são extremamente necessários para que você possa aí, sair desse aprisionamento chamado especicismo, que faz com que você seja uma pessoa cruel com os outros seres humanos, que são os animais, principalmente os mamíferos. Assim, dessa forma, uma das vantagens para a humanidade do aculturamento védico é que a humanidade para de matar os animais. Temos então um ecossistema mais balanceado, temos um cultivo de compaixão melhor, um ser humano mais pacífico, ok? É uma das vantagens. Bom, outra vantagem é a seguinte, é que o conceito de Deus dentro da explicação védica está muito mais adaptado, muito mais melhor elaborado, melhor apresentado, de tal maneira que uma pessoa que tenha uma relação de compreensão, uma relação de busca de Deus, não sente filosoficamente, não se sente enganado ou não se sente ludibriado na hora de receber respostas. Ou seja, as perguntas sobre Deus que um ser humano
pode fazer diante dos Vedas, as respostas obtidas a partir dessas perguntas, elas são coerentes e satisfatórias. Isso faz com que o ser humano se sinta calmo em relação à existência de Deus. Inclusive, tenha condições reais de apreciação desse ser original, sem necessariamente ter medo dele. Mas a capacidade produz no ser humano uma capacidade de compreender esse ser, compreender por que esse ser existe, compreender por que o mundo material, o fenômeno material existe e qual a funcionalidade de tudo isso e por que nós existimos de uma maneira bastante coerente, satisfatória e assim muito bem elaborada. Portanto, é um ser humano filosoficamente saudável. A assimilação do conhecimento védico vai permitir que o ser humano se torne saudável filosoficamente, saudável espiritualmente. E com isso, a religião como um todo não terá que sofrer assim essa humilhação perante a humanidade de que, apesar de que tem uma explicação de Deus, junto para explicar Deus seria necessário matar outras pessoas, guerra, violência, um estupro da moralidade em nome de Deus, ok? Esse estupro de moralidade humana em nome de Deus faz com que a ideia de Deus se torne algo assim rejeitável. Esse problema não ocorre dentro do conceito védico. A compreensão e a explicação do ser divino é uma abordagem pacífica, muito evoluída, cheia de entendimento filosófico e de possibilidade de relação direta com essa pessoa, ao ponto de você poder, dependendo da sua qualificação, até inclusive falar com essa pessoa diretamente. Isso tudo está disponibilizado nos conhecimentos védicos. Então são algumas das vantagens e melhorias em termos de tecnologia, de compreensão do universo, de matemática, de metafísica, de tudo isso. A compreensão dos conhecimentos védicos é favorável para o ser humano, ok? Bom, e para finalizar, o que talvez seria uma vantagem aí para, quem sabe aí para as feministas, não é? A humanidade ocidental apresenta Deus como sendo um homem, não é? Uma característica puramente masculina. Então é um Deus patriarcal, extremamente voltado para a visão masculina, ou seja, é o homem, o produto natural local, ser humano, explicando Deus com o filtro da cultura, ou seja, a cultura masculina ou a cultura machista. Os Vedas desconsideram esse fator. Sempre que Deus é explicado nos Vedas, ele é explicado de maneira em grupo, como sendo uma comunidade, um homem e uma mulher, ou seja, um ser feminino e um ser masculino. Sendo que o ser feminino, ele representa, o ser feminino é o aspecto amoroso de Deus, e o ser masculino é o aspecto do caráter, é o aspecto da capacidade de ser honesto, justo, puro, equânime e sensível. E o aspecto feminino de Deus é a capacidade de ser amoroso, gentil e bondoso e inteligente de Deus. Essa combinação de masculino e feminino é presente sempre em que a Vishnu é apresentado. Ele é apresentado juntamente com sua potência, sua Shakti, que é o seu aspecto feminino. Nesse sentido, não há contradição, não há conflito com relação ao feminismo, porque sempre que Deus é apresentado, ele é apresentado duplamente, não apenas masculino, mas masculino e feminino em conjunto, ok? Bom, pessoal, agora, finalizando aí com a ideia do porquê a Índia. Por que o conhecimento védico se apresentou justamente na Índia? Na verdade, não é assim, tá? O conhecimento védico, ele não se apresentou exclusivamente na Índia. Quando os devas, eles, através da observação, verifica que o produto local, o chamado ser humano, ele está pronto para receber informação que envolve conhecimento abstrato e código,
ele não apenas introduz isso daí dentro do ambiente conhecido como Índia, não. Isso é feito em várias regiões do globo. Inclusive os registros arqueológicos, eles identificam que toda a área do planeta Terra foi envolvido com essa aculturação védica. Uma delas, por exemplo, que nós podemos mencionar, as mais famosas, por exemplo, são as pirâmides espalhadas no mundo todo, e talvez as pirâmides mais famosas sejam as pirâmides do Egito. O que acontece é que o sistema o designer, digamos assim, de tecnologia, o estilo tecnológico, o estilo arquitetônico dos devas é piramidal. As vimanas são apresentadas como de natureza piramidal. Na Índia, toda a estrutura de templos tem esse formato. É um estilo, né? O design, o estilo cultural arquitetônico dos devas é piramidal. E as pirâmides são uma produção dos devas, em cooperação com o nativo local. Acontece que quando o nativo local ele não consegue assimilar o conteúdo, que é o conceito fundamental dos Vedas, de paz, de ser pacífico e de ser evoluído, ele usa o conhecimento, a tecnologia, para tentar justamente dominar outras raças. Então os devas retiram o investimento e o que sobra ali são fósseis, são resultados que ficam assim, como se diz, abandonados, e não há assistência técnica, e a ausência de assistência técnica faz com que o que sobra sejam fósseis. E nós temos fósseis aí em todas as partes do mundo, que são as pirâmides. Agora, na Índia, o que acontece é que o ser humano local, por conta da terra plana, que tem em toda a extensão da Índia, a maior extensão territorial plana do planeta, tem muita água em toda parte. Sempre que há água e terra plana, você tem uma qualidade